Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Ótima noite aí. Hoje aqui, Rio de Janeiro, nós iremos fazer aqui a parte 2. Vamos falar sobre a hidrogeologia e também sobre licença. Como que é licença no Rio de Janeiro, Lourenço? Você conhece? Conta pra gente aí. Tem complicação? É fácil? Será que a Mariana vai conseguir hoje trazer Então, pra gente, gente? hoje nós estamos falando de licenciamento do Rio e especificamente essa live hoje é do Rio de Janeiro devido a essas peculiaridades que tem. Porque fácil não é. A geologia não é fácil, o licenciamento não é fácil, mas está aí a Mariana aí, vai quebrar todas essas pedras. Ela tem uma baita experiência aqui, já está há 9 anos aí trabalhando na São Geraldo, e ela já atua muito nessa área de manutenção, teste de vazão, otimização de postos para fazer essa parte de licenciamento, né? Então vamos hoje tem que aproveitar bastante isso daqui e a gente pode fazer uma extrapolar. Essa parte de legalização ela vai colocar essas peculiaridades do Rio, mas essas demandas todos os estados têm, né? Então aproveitar esse link para os outros estados. Então, vou falar um pouquinho dela. Ela é formada na UFRJ em 2013. Ela tem especialização em engenharia de segurança de trabalho na Estácio de Sá. Ela já trabalha 9 anos na São Geraldo. Ela começou as atividades de estagiária e atualmente ela faz parte do quadro técnico, atuando como geóloga, coordenando principalmente as equipes de manutenção. Olha aí de novo, hein? A gente já teve outros casos aqui, outra mulher coordenando trabalhos de campo no acompanhamento de limpeza, teste de bombeamento, tamponamento, instalações de bombas, otimizações, adequações de campo. Aquele negócio é fazer o poço trabalhar dentro do ideal, daquilo que é possível, aquilo que o poço deixa fazer, achar a vazão ideal, ótima do poço. Para fazer isso, você precisa de técnica. E essa técnica, quem aplica no campo é a Mariana. E ela é responsável pela elaboração de toda a parte de acompanhamento, de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, INEA, IGAN, DAE e todos os outros que fazem parte desses processos de licenciamento. Então, seja bem-vinda, Mariana, gratidão aí pela aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, né? Queria falar um pouquinho, na verdade, só corrigindo, né? Eu sou da UFRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Esqueci o R da Rural. Isso, eu sou da Rural, né? Então, não é da capital, né? Da UFRJ, mas é um curso também excelente, né? Eu tenho ali uma gratidão ali pelo curso que eu tive ali e toda a vivência, experiência que eu tive durante a faculdade. A Rural fica onde, Mariana? Ela fica em Seropédica. Em Seropédica, isso que eu ia falar. Tem o filho de um amigo nosso que ele se formou lá, ele fez florestal. Lá tem florestal também, né? Ela é mais voltada para todos esses cursos, né? Que são denominados como rural, né? Então tem agronomia, engenharia florestal, a parte de geologia, então tudo isso. Veterinária, medicina veterinária, né? Então. Que bacana. Mariana, o Lourenço comentou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Você já trabalha com poços, você faz adequação dos poços, né, para eles serem licenciados. Essa experiência para a gente é muito importante, até porque aquilo que o Lourenço falou, a gente trazer essa experiência que ela também pode ser replicada para outros estados, né? E eu conheço assim um pouco, porque eu já trabalhei muito no estado do Rio de Janeiro, né? E assim, eles levam muito a sério a parte de informação que vem do campo, né? Então a empresa tem que estar muito bem preparada, amparada tecnicamente para conseguir transcrever as informações construtivas, hidráulicas ou seja, então eu acredito que vai ser uma excelente experiência aí. Olha aqui um amigo nosso aqui, Ivan Frois, um grande parceiro meu, lá de Niterói. Grande abraço, Ivan. Seja bem-vindo aqui. Vamos aproveitar hoje, a Mariana está aqui, né? E olha aí, parceiros, você pode
pode se conectar. Gente, é muito importante, você que trabalha com perfuração, saber que você não está sozinho, entendeu? Olha aqui, você está no Rio de Janeiro hoje, a Mariana trabalha lá na São Geraldo, mas você pode ser parceiro, você pode simplesmente conversar, bater um papo, e às vezes o que você não é bom, você pode procurar eles, que eles podem te ajudar, te auxiliar, né? E parceria é muito importante, né, Mariana? Isso, com certeza. E aí, só continuando, né, até que o Lourenço passou, eu comecei na São Geraldo em 2012, como estagiária na parte também de recursos hídricos, né? Lá é uma empresa de perfuração de poços. E em 2013 eu comecei a parte como analista e depois eu entrei na área como geólogo e hoje venho coordenando aí as equipes e principalmente na parte de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que hoje a gente tem ali o INEA. E aí eu venho desde 2013 acompanhando toda uma evolução do órgão, né? Como tem sido, como tem começado, como tem vindo essa mudança, né? Dentro até deles de questão de relatório, de normas. Então tem tido bastante modificações e vamos dizer que estão tentando melhorar, né, até para o entendimento do próprio técnico, né, quem está de fora do órgão, para poder entender melhor o que é pedido lá. Questão de aspectos hidrodinâmicos, né, hidrogeoquímicos, então tudo isso a gente precisa informar para eles poderem ter o conhecimento, e hoje eles estão, como se diz, equalizando tudo, né, formatando em relatórios únicos para todo mundo passar a mesma informação. Legal, bacana. Eu acho que a gente pode começar, Mariana, a apresentação. Você pode compartilhar, entendeu? Então tá aqui, né, a parte da minha apresentação, que já foi bem passada, explicado aí para todos, né? E aí eu vou começar aí a parte de apresentação. Então vou falar hoje, né, um pouquinho sobre o que é a outorga de direito de recursos hídricos, né? Que seria esse direito de uso do recurso, né? Que pode ser através da captação superficial e da captação subterrânea. Hoje a gente vai falar mais sobre a captação subterrânea, né? Que a gente efetua através da perfura de poços, né? Uma captação através de poços tubulares. Então a gente deixa aqui que a outorga, ela é um instrumento de gestão da política estadual de recursos hídricos. Então, cada estado, né, ele vai ter a gestão dessa política, né, e verificar qual é o melhor meio, né, de fiscalização. Até porque, né, a água, ela é um domínio de bem público, né, ela é um domínio público e ela é um recurso natural limitado. E ela é dotada de valor econômico. Então, a gente, partindo desses princípios, né, a gente tem que criar as etapas, né, de regularização, justamente para a gente ter uma gestão melhor do recurso. Né? Então, é justamente por isso que existe a outorga. A gente tem que fazer uma gestão desse recurso aí, né, para não ocorrer uma descentralização do uso. Então, todo mundo tem direito de utilizar a água, e aí a gente, com esse instrumento, né, a gente vai conseguir quantificar melhor para todos os usos. Certo? Aí eu vou passar aqui. Então, quem deve solicitar essa outorga, né? Todos que desejam fazer uso da chamada água bruta, que é a água captada dos rios, açudes, barragens, reservatórios, nascentes, as lagoas e os poços, ou também os que lançam os efluentes em corpos hídricos, né, no estado do Rio de Janeiro, que a gente vai retratar aqui. Como obter? A etapa, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, ela é feita totalmente pelo usuário. Então, a gente efetua o cadastro na Agência Nacional das Águas, né, através do CNA, hoje pelo sistema Régula, né, e depois desse cadastro, a gente solicita ao INEA uma certidão, tanto de uso significante ou de outorga de uso, dependendo do volume de água que vai ser captado na atividade.
Então, a fiscalização e legalização do recurso hídrico hoje no estado do Rio de Janeiro, ela é realizada pelo INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. O Instituto Estadual do Ambiente, ele é uma entidade integrante, né, à Administração Pública Estadual indireta, vinculada à Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade. O INEA, ele foi criado em 2007. Ele foi criado através da fusão, né, de 3 órgãos, que é a FEEMA, que é a Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, que é a SERLA, e o Instituto Estadual de Floresta. Então, vou deixar aqui como é que está essa formação. Então, a gente tem aqui o governo do estado do Rio de Janeiro e a distribuição, que é a secretaria e os 3 órgãos que tiveram a fusão formando o INEA, né? Então, a SERLA era antigamente ela que tratava a parte de legalização dos recursos hídricos e hoje, com essa fusão, é o INEA que, a partir de 2007, começou a ter a função desse sistema de regularização da captação. Quem que faz essa regularização, né, no INEA? É o Serviço de Outorga de Recursos Hídricos, que é o CO. O CO ele vai avaliar os requerimentos de outorga de uso, certidão ambiental de uso significante, as autorizações de perfuração, as autorizações de tamponamento. Então, esse setor, né, que faz parte do INEA, ele vai fazer toda essa parte de análise processual e aprovar ou não, né, a outorga de uso. Então, ele também, o CEOR que também ele vai desenvolver, né, as metodologias e procedimentos, né, para avaliação, que a gente tem aqui, que são as normas operacionais. Essas normas operacionais, elas estão hoje, né, para facilitar o entendimento, né, do usuário e do técnico que vai fazer a parte de legalização, né, do licenciamento do recurso. Então, eu separei as principais normas, né, que falam de captação subterrânea, que é a NOP-NEA 38, que ela vai falar sobre os critérios, definições e as condições para a obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos subterrâneos. A NOP-NEA 39. A NOP-NEA 39, ela faz parte da 38, porque ela, na verdade, é o relatório, né? Ali, nessa NOP, ele vai discriminar todas as etapas que devem ser cumpridas para a formação do relatório de avaliação hidrogeológica. Então, hoje, ele está unificado nesse relatório, né? Ele tem todas as informações que o órgão precisa obter, né, e ter de conhecimento, que o usuário, principalmente, é o técnico que vai fornecer essa parte. Então, vou simplificar, né? Hoje eles têm essas 2 NOPs para outorga. A 38, ela vai exemplificar os documentos que ele precisa, né, para anexar ao processo. Seriam os documentos da empresa, né, do empreendimento, que é a parte mais burocrática, que é a parte do contrato social, documentação de imóvel, toda essa parte que cabe ao empreendimento, à apresentação. E a NOP-NEA 39, ela é o resumo do que o INEA precisa, né, de elaboração de relatório, todas as informações de relatório. Então, eu vou conversar mais sobre a NOP-NEA 39, né, que é ela que vai informar aí todo o procedimento, o que o INEA ele quer saber do poço, né, para justamente conceder essa licença. E aí, junto com as NOPs, né, de outorga de uso para captação subterrânea, a gente tem a 37, que é de recursos hídricos superficiais, e a 43 e 44, que é referente à perfuração dos poços e também o tamponamento dos poços. Então, só para a gente entender, hoje no Rio de Janeiro, para a gente ter
poder utilizar a água, né, e desde o início, a gente tem que iniciar o pedido ao INEA com autorização de perfuração, o órgão autorizando a perfuração, a gente executa os serviços de campos de perfuração e depois vai solicitar a outorga de uso, a certidão ambiental de uso significante, ou então, se o poço ele não for produtivo e ou tiver um desuso do poço, o tamponamento. Então, a gente vai iniciar aqui, né, falar um pouco o que é o relatório de avaliação hidrogeológica, né? O que o INEA ele precisa saber. Hoje ele tem uma formatação, né? Já é um formulário para a gente preencher com todas essas informações que eu vou apresentar aqui. Primeiro, né, o INEA ele quer os dados de localização dos pontos, né? As coordenadas do local onde está o poço perfurado, as informações ao redor desse poço, né? Então, quais são as interferências, se tem poços próximos, se tem algum lançamento na região, se tem fossa, se tem um sumidouro, se a região está próxima a alguma área que potencialmente tenha contaminação, né, que seria postos de combustível, cemitério. Então, a gente precisa dessas informações. Além da informação de localização e interferência, né, a gente precisa dos aspectos da topografia, né, que é a altitude, qual é a localização desse ponto, né? Então, a gente precisa informar também. E aí a terceira, que é a caracterização hidrogeológica. Então, a gente precisa informar a geologia do local. E junto com essa caracterização geológica, é obrigatório a apresentação do mapa geológico, né? Para a escala, a mínima que eles exigem é 1 para 100 mil. Então, a gente precisa ter uma escala de 1 para 100 mil de mapa, né? Para poder apresentar. Então, é obrigatório essa apresentação do mapa geológico nessa escala. E a descrição da atividade, né? Que vai ser exercida no local, a forma de ocupação da área ao entorno, né? Como é que é feito, se é uma área que está em área de uma área industrial, se ela é uma área residencial, quais são as fontes, né, que tem próximo ao local. Então, isso faz parte do relatório. E aí a gente também tem que apresentar o perfil construtivo, né, do poço, os testes de bombeamento, e aí eu vou só dar um pouquinho mais de ênfase ao teste de bombeamento, né, que é justamente o principal na questão, né, da outorga, porque é com testes de bombeamento que a gente vai verificar, né, qual vai ser a operação do poço. Então, se a gente tem ali um poço, qual é a vazão sustentável, né, qual é a demanda que o empreendimento vai poder utilizar até desse poço. Então, hoje o INEA ele tem é bem criterioso em relação à execução de testes de bombeamento. Então, para o órgão ambiental, né, ele quer se resguardar, né, da questão dos aspectos hidrodinâmicos, né, e um bombeamento sustentável desse poço. Então, a princípio, né, a gente até relutou um pouco em questão de uma exigência que o órgão ele faz, que é o quê? A gente hoje precisa apresentar um teste de bombeamento com a bomba definitiva do poço. Então, o INEA ele não aceita um teste de bombeamento onde você vai ter uma vazão maior do que a vazão que você vai solicitar. A vazão, o teste de bombeamento que vai ser apresentado no relatório de avaliação hidrogeológica, ele tem que ser um teste onde você vai verificar, né, o funcionamento do equipamento de bombeamento durante um período de 24 horas. A gente tem que manter essa vazão constante, né? Não pode ter uma alteração dessa vazão e não pode ocorrer, né, a manipulação do registro, que seria para fechar ou abrir o registro. É algo, né, que a gente ainda é um pouco contra, né, até porque para você dimensionar
Você pode ter uma bomba maior do que a exploração do poço para poder você fazer relacionar, né? Você pode, só que eles alegam, né, hoje que como não tem um efetivo para fazer vistoria nos poços após a emissão da outorga, eles vão se resguardar que a bomba que vai estar instalada no poço, o usuário não vai poder retirar mais água do que realmente ele está solicitando, né? Então, é uma particularidade, né? Eu apresento testes em outros poços e a gente sempre tem essa variação de nível, porque a gente sabe o quê? Que quando o poço ele parte com um nível mais em cima, né, próximo do estático, até ele conseguir chegar ao ponto, né, de continuidade, né, de ser uma constante até para você determinar o nível dinâmico, você tem ali uma alteração na altura manométrica, e isso vai refletir também na vazão que você vai explotar ali da bomba, né, o que vai ter uma variação. Só que, infelizmente, a gente não consegue ter esse entendimento no órgão. Então, hoje, quando você tem... Pode... Ô Mariana, deixa eu aproveitar, pegar esse gancho aqui, porque eu sei que isso daí o Emerson já está inquieto aqui, ele já, mas como, peraí, porque assim, a gente fica meio até estranho, porque fala, eu tenho que fazer um teste de vazão com uma bomba que não tire mais água do poço daquilo que ele tem capacidade. Ok, mas como que eu vou saber a capacidade do meu poço se eu não coloco uma bomba que tenha mais capacidade? A finalidade do teste de vazão é justamente essa. O objetivo é eu colocar uma bomba que seja além... Eu estou falando de teste de vazão, né? Eu colocar uma bomba que tire além do ponto crítico para eu determinar meu ponto crítico, que até para quem não está acompanhado até com esse linguajar técnico, o ponto crítico é o ponto ótimo desse poço. Cada poço tem um ponto ótimo. Sendo assim, eu posso tirar 20 mil litros de um poço e o ponto crítico ser 8. Significa que eu não posso tirar mais do que 8. Mas, normalmente, para eu tirar esse ponto crítico, e se você pegar qualquer manual de hidráulica, de poço, inclusive, né, fala, olha, coloca uma bomba que tire além do crítico para eu chegar no crítico. Porque se você coloca uma bomba para 10, por exemplo, você pretende tirar 10, o seu gráfico de teste de vazão vai dar uma reta. Correto. Você não sabe qual vai ser o ponto crítico dele, né? Se ele vai ser com 11 ou ele vai ser com 30, se você está com 10. Correto. É complicado porque hoje a gente entende que no Rio de Janeiro, né, após a perfuração, não digo em renovação, porque você já tem um conhecimento, né, do usuário. Agora, quando você está falando de uma nova perfuração, hoje no estado do Rio de Janeiro, né, o que a gente entende é que você tem que ter 2 testes. Um teste para dimensionamento do equipamento de bombeamento. Então, é um teste que a gente considera o de vazão máxima, né? Que é justamente para poder a gente verificar qual é o ponto ideal de extração, né? Que seria o ponto crítico, né? Onde a gente está verificando ali que o poço ele chegou a um determinado nível em que ele vai se manter estável e que, após o término do bombeamento, com o acompanhamento da recuperação e a execução, principalmente depois dos testes, né, escalonado, você vai conseguir isso para poços com vazões mais altas, né? Porque quando a gente está com poço de vazão, a gente está tratando mais poços com mais água, né? Quando tem poços de baixa vazão, então praticamente não tem muita alteração. Então, ocorre muito do usuário ele ter um poço com uma vazão bem alta, né? Durante o teste de bombeamento, a gente verificar, a gente colocar a bomba com uma capacidade superior à que o poço tem, justamente para ocorrer o rebaixamento do nível e a gente verificar qual é a máxima de extração, né? E após esse teste que a gente vai dimensionar a bomba de acordo com o quê? Com a característica também da demanda do usuário. Então, eu posso ter um poço com uma vazão, né, bem alta, mas o meu usuário não, ele não tem a necessidade de utilizar essa vazão. Isso ocorria que
a gente apresentava o teste de vazão com a vazão máxima do poço e depois solicitava, vamos dizer, 50% da vazão desse poço que foi feito o bombeamento. E o órgão, ele não aceitava. Você tinha que, na verdade, bombear a vazão máxima, pedir a outorga para a vazão máxima que deu no teste e diminuir na quantidade de horas do bombeamento. Só que para atingir a demanda. Para atingir a demanda. Ele só outorga a vazão hidráulica também, que é estranho, né, Mariana? Porque às vezes você pega e fala assim, olha, eu posso tirar 20 mil litros de um poço com 10 horas e tirar os 200 mil litros dia, né, para esses 20 mil litros, ou eu posso pegar e tirar 7 mil litros aí, ou tirar 5 mil litros e trabalhar 20 horas. Só que qual é o consumo de energia, qual é a eficiência energética aí que a gente teria? Assim, mas é coisa de órgão, que nem você falou, né? Não é uma opção técnica que a gente tem, é o órgão que acaba colocando esse nível de exigência, né? Que às vezes nós técnicos entramos meio em conflito, né? Porque o que é legado, né, pelos próprios técnicos do INEA, justamente eles não eles estão também como fiscalizador, né? Eles estão, apesar de a área técnica do INEA, eles ter que o CEOR, né, ele ser o setor de avaliação, né? Para mim ele está avaliando que se a solicitação do requerente ela é viável, né, ela é sustentável para dentro daquele aquífero, se ele não vai bombear, ele não vai fazer uma superexplotação, né, desse recurso. Então, ele teria essa condição de avaliar. E a partir da outorga, ter o setor que vai fiscalizar, porque aí sim vai ter a fiscalização se o usuário está realmente cumprir, né, o que foi deferido em outorga, né, o que foi autorizado em outorga. Mas hoje, antes de ter essa parte de fiscalização de campo, né, ele se resguarda, é como se fosse para se resguardar, que o usuário, né, levando em consideração que o usuário não vai mudar essa bomba, né, durante todo o período de outorga, né, e ele vai tirar aquela vazão porque é a capacidade da bomba. Então, a bomba, ela não vai tirar mais. Sem querer questionar até os critérios do órgão, que, como a gente disse, né, são critérios. Se a gente for olhar mesmo quais são as finalidades dele, assim, os órgãos também não têm braços suficientes para poder fazer uma fiscalização. E aí a gente coloca um questionamento que a gente bate muito no curso, que que a gente dá o curso de perfurador de sucesso para novos perfuradores, para aqueles que estão aprendendo a fazer uma avaliação, a importância de realizar um teste de vazão. Então, vocês hoje, através de vocês, têm toda essa linha de gerar um teste de vazão adequado para falar, olha, eu vou colocar uma bomba adequada. Mas a gente vê muito por aí, Mariana, e vocês devem ver também aí no Rio de Janeiro, gente que fura um poço de 200 metros, o poço dá 10 mil litros, ele bombeando o poço, por exemplo, 10 mil litros ele bombeando o poço a 200 metros e venderem uma bomba, que aí cai naquilo que você falou, para instalar eles a 180 metros, para tirar 10 mil litros, fica com um hiper mega equipamento instalado no poço, e às vezes ele precisa de 5 mil litros dia. Então, é o que acaba, né? A gente sabe que tudo gera custo, né, para o empreendimento, né, que está fazendo essa captação desse recurso. Então, o que a gente recomenda, né, hoje é justamente fazer esse teste, dimensionar esse equipamento de bombeamento, fazer o teste de vazão máxima para a gente dimensionar o equipamento de acordo com o que o usuário ele também precisa, porque é o que a gente só apresenta o que a gente o dimensionamento do equipamento de bombeamento, né, após a execução do teste. Então a gente executa o teste, elabora, né, faz esse dimensionamento do equipamento de acordo com a instalação do reservatório. Então a gente precisa ter as informações da distância, né,
qual vai ser a distância desse reservatório do poço, qual vai ser a finalidade, a tubulação edutora que vai ser utilizada, a tubulação adutora, né, até o reservatório. Tudo dentro da norma. Né, Mariana, como a gente fala, tudo dentro da norma. Vocês devem sofrer muito com aquele que ele vai, fura o poço e a bomba já está em cima do caminhão, né? Não tem como, a gente não tem como ter essa visão, né, de quanto que você vai colocar o poço, a bomba, né, porque ocorre de você fazer um poço, aqui no Rio de Janeiro tem muitos locais, né, que você tem uma vazão muito alta durante o teste. A gente já teve casos aí de empreendimentos que foram montados através desse primeiro teste de vazão, durante 24 horas, que você tirou uma vazão bem alta. Só que não teve um devido acompanhamento depois da recuperação desse poço. Porque a gente também sabe que a recuperação, né, ela reflete muito também na vazão do poço. Então, Sim. A gente tem muita questão de bolsão de água, né? Então, você tem ali um reservatório de água que ele não tem infiltração, ele está ali isolado, né? Então, você, quando bombeou, esgotou aquele reservatório, você não tem mais água e você acabou fazendo um dimensionamento, né? Na verdade, você vendeu uma bomba sem ter dimensionado corretamente o equipamento, você vai acabar fazendo com que até o equipamento, né, depois um desgaste maior, né, e acabe ele não tendo uma durabilidade de acordo aí com o fabricante, né? Você acaba tendo que fechar muito registros, enfim, vai acabar comprometendo também esse investimento que o usuário, né, ele fez antes de ter um correto dimensionamento aí do equipamento. Então, a gente hoje, né, a gente tem um critério muito grande na execução, né, a gente tem essa norma de a gente tá fazendo o teste, né, de acordo com a norma da ABNT. Tá? A gente executa o teste de acordo com a norma para poder, sim, dimensionar o equipamento de bombeamento. E hoje, no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer um segundo teste, que é o teste que vai ser apresentado ao INEA, que é o teste de eficiência do equipamento de bombeamento. A gente, internamente, né, na empresa, a gente usa esse termo, que, na verdade, a gente está verificando qual é a eficiência de trabalho daquele equipamento de bombeamento que a gente dimensionou anteriormente no teste de vazão. Você está validando, né, Mariana? Você está validando o seu teste de vazão. Isso, seu teste de vazão, você falou, olha, o poço é para 5.000 litros, instalado a tanto, com nível dinâmico projetado a tanto. E você vai dar o teste de vazão para o INEA, né, vai falar, ó, realmente está dentro dos parâmetros que ela dimensionou e deixa rolar, né? E é até engraçado como a gente tem que apresentar também o quê? Os gráficos, né? De vazão por tempo, nível dinâmico por tempo, o rebaixamento. Como que eu fico com uma vazão por tempo, se eu tenho que manter a vazão constante? Eu tenho uma reta. Eu não tenho uma alteração ali no meu gráfico. Então, eu não consigo fazer uma interpretação na verdade, ele não está fazendo uma interpretação hidrodinâmica do poço ali, do aquífero, tentando verificar com outros poços próximos. Ele está fazendo, na verdade, uma identificação pontual, né, do que o usuário ele precisa para uso. Sim. Ô Mariana, sabe o que eu estava pensando aqui? Já no lado comercial, como eu trabalho também na área comercial, quando a gente vai vender um poço, né, ou seja, o cliente ele questiona o teu preço, porque é um investimento alto numa perfuração. E aí, a partir do momento que você fala para ele que você vai fazer a perfuração dentro da norma, fazer um isolamento sanitário, trabalhar com tubos, material tudo normatizado, e depois você vai ter que fazer 2 testes, e você vai ter que cobrar desse cliente para ficar uma semana na casa dele, por quê? É um dia para instalar a bomba e desenvolver o poço.
Aí você inicia o teste no outro dia de manhã, tá certo? Termina no outro dia. A equipe não consegue fazer outro teste, então ela vai tirar aquela bomba de dentro do poço. Nós já estamos indo para o quarto dia, e aí nós vamos instalar a bomba num quinto dia, sexto, sétimo, 7, 8 dias. Só que você está instalando uma bomba sem interpretar o teste. Não, então, você vai exatamente. ter que fazer uma mobilização e voltar depois. Isso, então, a gente está falando aqui de pelo menos, no mínimo, 7 a 8 dias, tá? Então, o cliente, ele não vai pagar por isso, pode ter certeza que ele não vai, a não ser que seja uma empresa, uma indústria. Principalmente, né, para você fazer um novo teste, porque ele entende o quê? Que eu já fiz o meu teste de bombeamento. Isso, eu já sei a minha vazão do poço. Eu não preciso saber agora por quanto a vazão da bomba. Eu dimensionei a bomba de acordo com o que eu vou utilizar. Que está dentro da vazão máxima do poço, né? Da vazão, não necessariamente a máxima, mas da vazão sustentável, né? Que o poço ele vai poder me fornecer. Só uma pergunta, Mariana. Esse teste de validação da bomba, não vou nem chamar de teste de vazão, teste de validação da bomba que o INEA pede, ele é de 24 horas também? O teste de bombeamento para o INEA, ele segue. A questão é mais de como é que é feito a execução do teste, porque ele é de acordo com as normas. Então, são 24 horas de teste de bombeamento, 4 horas de recuperação ou até 80%, né? Se não atingir durante as 4 horas aí de recuperação, os 80% da recuperação, a gente tem que prosseguir com o teste. E tendo a vazão, né, superior a 5 metros cúbicos, a gente tem que executar também os testes escalonados. Isso mesmo nesse outro teste com a bomba, não o teste de vazão. Na verdade, o teste de vazão máxima, hoje, ele é só para o dimensionamento do equipamento. O INEA, ele não avalia esse primeiro teste. Então, tecnicamente, você não faz o teste de vazão. Não. Tecnicamente, eu estou falando. Porque aí, se você for fazer um teste bonitinho, na hora que você termina do poço, teste de vazão, 24 horas, recuperação, esquece, porque o INEA não vai aceitar esse. Você vai colocar uma bomba, esgarçar ela, tirar o máximo que pode, falar, olha, eu vou conseguir tirar, sem interpretar, 10 mil litros desse poço. Aí você vai dimensionar uma bomba para 10 mil litros e vai instalar, aí vai fazer o teste de 10 mil litros daquilo que você pré-definiu no teste de máximo e colocou. Só um detalhe, ele aceita o teste com equipamento eletrônico, por exemplo, com acumulador, com datasheet, ele pegando essas medidas ou só manual? Desde que você não tenha variação, se não tiver variação da vazão durante todo o teste, ele aceita. Você tem que manter a vazão constante. Agora, esse o principal ponto, é a vazão, né? Então, se eu começo, eu não vou dizer que, é claro, o inicial ele até considera ali você ter uma alteração, né? Que você está com nível estático, até você estabilizar ali o nível dinâmico, né? Mas depois você não pode ter uma queda da vazão. Então, eu comecei meu teste com 15 mil, né? Que era o máximo. E durante o bombeamento, eu verifiquei que o nível dinâmico ele começou a descer e eu tive que manipular, né? Eu regular o registro para poder estabilizar o nível. Ele não aceita. É estranho, né? Mariana, só concluindo o que eu estava falando dos 2 testes, né, onde vai onerar para o cliente, eu só queria fazer uma reflexão, que o cliente ele vai fugir do poço outorgado, porque ele vai falar, olha, Mariana, eu tenho um custo elevado, então assim, a minha pergunta se a gente está querendo fazer com que os poços eles atendam normas construtivas, que eles sigam regras para que ele não interfira na natureza, no meio ambiente e tudo tal, né? Quanto mais complexo for, mais vai ser vai ter desculpa para o pessoal não fazer a licença e não fazer o que tem que ser feito. Então, para mim é uma indagação assim, né, com relação ao órgão, que ele
faça uma revisão disso, porque isso vai... eu sei que tem muitos poços sendo perfurados no Rio de Janeiro hoje, que não tem licença, isso é uma realidade não só no Rio de Janeiro. Isso eu deixei até para o final, né, para a gente debater um pouco aí sobre essa questão dos prazos, né, de emissão das licenças, né, junto ao órgão. Isso então vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final, a gente abre as discussões, continua aqui, a gente deixa a parte mais quente para o final, então, vai. Isso, Então, a gente tem aí essa questão do teste, né, que é bem... Até a gente ter esse entendimento, né, de como que o INEA, ele gostaria de ter, porque isso foi uma mudança principalmente com a NOP, tá? Então, antes a gente fazia o teste de vazão máxima, tá? Então, a gente sempre fez o teste de vazão máxima, sem ter nenhum problema, a gente dimensionava, apresentava o equipamento de bombeamento do teste e o equipamento de bombeamento definitivo do poço. Só que conforme eles foram resumindo, né, tentando melhorar essa questão de avaliação técnica, né, para a gente que trabalha com a parte de técnica mesmo de campo, eles dificultaram, assim, ao meu ver, dificultou essa questão de análise do bombeamento de um poço, tá? Da gente interpretar esses testes. Então, hoje, depois de muitas indagações, né, e muitas notificações que recebemos aí por conta desses testes, a gente teve que se adaptar ao que é solicitado em norma. Então, hoje a gente faz o teste, né, justamente com o equipamento de bombeamento definitivo do poço. E aí eu vou avançar aqui. Então, tá, a gente tem, além do teste, né, a gente também tem que, uma outra exigência, é o teste de interferência, tá? Então, além do teste de bombeamento do poço que está sendo bombeado, num raio, né, de 100 metros, a gente tem que fazer o acompanhamento dos outros poços para verificar se o poço que está bombeando, ele não vai interferir nesses outros poços com rebaixamento do nível. Então, o teste de interferência... Mariana, só uma perguntinha do teste de interferência. Eles estão num raio de 100 metros, você vai monitorar os outros poços eles têm que estar parados ou com bombeamento simultâneo? Parados. O primeiro teste é parado, né? Vamos verificar se tem interferência. Então, eu vou bombear o poço e acompanhar os outros poços ao entorno para verificar se vai ter rebaixamento do nível também. Isso individualmente. Isso. Verificando que tem essa interferência, o órgão, ele divide, tá? Então, se você tem 2 poços no mesmo terreno e os 2 poços, ele tem interferência, ele entende que é um poço só. Então, ele só vai te outorgar, se ele outorga 20 horas, é o máximo que ele vai outorgar, ele só vai outorgar 10 horas para cada poço. Ele não pede teste simultâneo. Aí entra o teste simultâneo, aí seria do usuário para demonstrar para o órgão o quê? Que mesmo bombeando os 2 poços, ele chega a um nível que os 2 poços bombeando na vazão máxima, né? Ele vai ser sustentável, ele não vai rebaixar. Então, você pode sim apresentar um novo poço, né? Eu verifiquei que tem interferência, então eu vou apresentar agora com os 2 poços bombeando para demonstrar que os meus poços, eles possuem uma vazão, né? Apesar de compartilharem fraturas, né? Ter o rebaixamento, eu vou conseguir extrair a vazão dos poços sem que tenha alteração, né? Eles vão se manter o nível. Certo. Porque se você não mostrar esse teste, né? Você não demonstrar a ele que eles 2 podem fazer um bombeamento de 20 horas simultâneo com uma vazão estipulada, né? Ele vai só outorgar metade do tempo para cada poço. Porque se ele aparentemente, tá? Se aparentemente ele tem um rebaixamento de interferência, então vamos dizer, eu tenho um poço a 100 metros, ele vai roubar entre aspas, 1 metro do outro poço, então ele está gerando interferência.
tá? Na hora que você ligar esse outro poço, esse 1 metro de interferência em relação ao outro poço pode ser 1 metro, mas os dois bombeando, o cone de interferência gera um rebaixamento residual, né? Isso, correto. Então aí você está demonstrando para ele que não tem o porquê, né? Eles conseguem trabalhar com o tempo máximo de bombeamento. A não ser que esse rebaixamento residual não agregue demais. Por exemplo, é 1 metro, os dois bombeando junto, ele dá 2 metros, por exemplo. Não, ok. Seguir só para tirar essa dúvida. Vamos, pode ir. Então, como hoje já tem um cadastramento, né? Então, além dos poços que estão dentro do empreendimento, poços vizinhos também são solicitados aí para interferência. Tá? Então, esse raio de 100 metros, né? Um raio de 100 metros. Então, se meu vizinho já tem um poço que é outorgado, eu vou precisar também fazer a interferência no poço dele, né? Para verificar se eu não vou interferir na vazão dele. Pelo menos é 100, né? Você viu que em Minas é 200. Aqui, para fazer o 200 metros no Rio de Janeiro é por conta de só áreas mais para a parte de contaminação. Tá, interferência. Você aumenta muito a probabilidade de ter outros poços, né? Em 200 metros do que em 100. Quanto maior você vai abrindo o campo. Correto. A gente aqui, aí eu coloco também, né, que a outra exigência do INEA são as fotografias o barrilete operacional, né? Então, o mínimo, né, que tem que ser colocado nesse barrilete é o hidrômetro, né? Tem que ter a sinalização de qual é a identificação do poço, né? O tubo piezométrico, né? A gente tem para verificar essa variação de nível, a tampa, né? E o barrilete. O barrilete, o que no mínimo, né, tem que conter? É o hidrômetro e a torneira. Então, você já tem que partir do princípio que o meu barrilete operacional, no mínimo, vai conter um hidrômetro para verificar qual é o consumo, né? E a torneira que tem que ser instalada após esse hidrômetro para coletas, né, de água, para amostra de água bruta. E aí existem outros itens, né, que a gente utiliza, que é o manômetro, o registro, a válvula de retenção, que é mais para a segurança também do funcionamento do equipamento de bombeamento. Mas o que eles exigem é o hidrômetro e a torneira. E aí a gente parte também, né, que é outro aspecto que ele vai avaliar, é a parte de análise físico-química e bacteriológica da água bruta, né, anterior a qualquer tratamento. Essa análise ela deverá ser feita, né, por um laboratório que tem o credenciamento do INEA, o certificado de credenciamento de laboratório válido e que é emitido também pelo órgão ambiental, o INEA, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, somente os laboratórios, né, que têm esse certificado, eles estão aptos, né, a emitir a análise de água. O INEA, na NOP 39, ele tem uma lista, né, de parâmetros que deverão ser analisados, né? Não são todos os parâmetros, tá, de consumo humano do Ministério da Saúde, né? São alguns parâmetros. Além desses parâmetros, né, eles solicitam também o balanço iônico. Então, você também tem que apresentar o balanço iônico e os poços que estão num raio, né, de 200 metros de fontes contaminantes, principalmente, né, postos de abastecimento, além dessa análise de água, também tem que contemplar, né, o pH e o TPH para análise de água, tá? Então, somente em postos que têm postos de combustível até uma distância de 200 metros, a gente tem que incluir também essa análise de pH e TPH. Tá? Então, eles precisam, né, dessas informações de análise de água justamente para a gente poder fornecer, né, dados hidrogeoquímicos, né, da água, com referência, né, eles pedem informações, né, quais são as anomalias que aquela água ela tem de acordo com os resultados, né, por que ele está apresentando, né, aquela
substância fora, né, aquele parâmetro fora do padrão de potabilidade, né? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, é muito comum a gente ter poços, né, com água com ferro. Então, isso é praticamente de 10 poços, 7 poços eles têm ferro. Então, é muito característico da geologia do local, né? O tipo de rocha que a gente está perfurando. Então, ela tem essa característica. Então, são poços que têm muito acúmulo de ferro. E aí, isso também tem na água e ele precisa identificar. Outra questão também é a salinidade, né? Então, poços que têm salinidade, né? Ainda mais da região costeira, justamente para evitar você ter o avanço, né? A intrusão marinha, né? Esse avanço da cunha salina nas regiões onde você ainda não teve observando, né, essa água com essa alteração. Então, eles têm um monitoramento dessa água salina muito grande, principalmente em poços, né, que estão em região na parte costeira. E a gente tem muitos casos de poços, né, com água que a gente considera salgada, né, que tem essa alteração aí, principalmente do cloreto. Eu vou. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de barrilete, como tem que ser feito, né? Então a gente tem um registro, o hidrômetro, a torneira, que tem um manômetro, a torneira e a válvula de retenção. Então esse aqui é um barrilete operacional, né, que é um padrão, né, que a gente utiliza aí para captação de água subterrânea. Aqui tem as fotos, né, de execução de testes de bombeamento, né, como que ele é feito. A gente utiliza, a gente tem a utilização ou do pitot, ou a gente faz a questão, o teste, né, volumétrico, que é com a medição, né, em tambor de 200 litros, de acordo com a vazão do poço. Então, poços com vazões mais altas, a gente tem a opção de utilização do pitot. Poços com vazões mais baixas, a gente utiliza o método volumétrico. E a gente entra aqui também outra questão no Rio de Janeiro, né, que é bem debatida, é a utilização do recurso hídrico em locais onde tem abastecimento da rede pública. Então, no Rio de Janeiro, né, de acordo com o decreto estadual 40156 de 2006, o uso de fonte alternativa de recursos hídricos, seja de captações em rios, córregos, poços e em lagos, né, não podem ser utilizados para consumo e higiene humana em áreas onde possui o serviço de abastecimento público regular. Então, onde tem, né, o fornecimento da rede pública, a gente não pode outorgar, não é outorgado, né, a finalidade de consumo e higiene humana. Só é outorgado as outras finalidades, né, como uso industrial, a parte de rega de jardim, lavagem de dependência, todos esses outros podem ser outorgados, porém não pode para consumo e higiene humana. E aí, a gente teria que ter os reservatórios, né, apresentar as fotografias dos reservatórios separados, a da captação alternativa e a da captação, né, do uso pelo fornecimento da rede pública. Exceto, né, a gente tem também a exceção da regra para uso industrial, quando a água ela se destina a abastecer um processo que exige um nível de tratamento de água que torne adequado para o consumo humano, que é as empresas alimentícias, farmacêuticas, de bebida. Então, como é considerado consumo humano, mas pode ser feito pelo uso industrial. Então, a gente tem muito problema nessa questão, né, do usuário entender que mesmo você tendo um poço na sua, principalmente residencial, você tendo um poço na sua residência, você tendo também o abastecimento público, esse poço ele não pode ser utilizado, né, para consumo e higiene humana. Você tem que separar o uso
para cada finalidade. Em 2000, a gente também tem, né, justamente visando aí os pequenos usuários, né, a inexigibilidade de uso significante, que veio justamente para poder atender as residências, que é uma certidão que ela é online, né, você consegue retirar ela sem custos de análise, sem taxa de licenciamento. Ela é feita, você vai emitir diretamente ao órgão e ele vai emitir o documento imediato, né? Na verdade, é uma declaração, é autodeclaratório esse documento. Então, ele tem alguns usos, né, que pode ser feito. Então, não são todos. Então, se você consome até 5.000 litros e você se enquadra, né, nos requisitos mínimos aqui para inexigibilidade, você fica isento da abertura de processo ambiental para regularização do seu recurso hídrico. Então, principalmente, né, são as residências, né, que utilizam essa água para abastecimento em locais onde não tem o fornecimento de água pela rede pública. Então, eu destaquei aqui as principais, né, quem tem esse direito, né, para o uso, que são as residências, as áreas também, principalmente quem não tem abastecimento público, unidade, né, comercial com até 24 pessoas também não atendida por rede de água de abastecimento, unidade comercial. Então, tem um critério que você vai se enquadrar e verificar se você está dentro da inexigibilidade. Você estando dentro da inexigibilidade, o órgão ele vai emitir o documento imediatamente. Ele vai ser gerado automaticamente com o preenchimento do formulário. E aí a gente vai para outros procedimentos, além da outorga, como eu mencionei, é a autorização ambiental para perfuração de poços. Então, antes da gente iniciar a perfuração do poço, a gente precisa, né, apresentar ao órgão ambiental o projeto, né, de construção do poço. Então, ele precisa ser feito por um profissional habilitado, né, onde vai ter quem vai fazer o projeto, né, de construção do poço e apresentar esse relatório ao órgão ambiental é um geólogo ou engenheiro de minas. E também, durante a autorização de perfuração, é obrigatório também a apresentação da empresa que vai executar a perfuração. Essa empresa, né, que vai executar a perfuração, ela precisa ter o registro, né, regular no CREA do Rio de Janeiro. Então, o processo de perfuração do poço, né, ela só poderá ser iniciada após a emissão da autorização. E essa autorização, ela tem validade aí de 2 anos. E aqui a gente tem, basicamente, né, o que é exigido aí de informação nesse relatório que a gente vai apresentar de perfuração, que é a profundidade prevista, o método, o fluido e o diâmetro dessa perfuração, o diâmetro e o tipo de tubo para revestimento, a instalação, se vai ter instalação de filtro, pré-filtro, as dimensões do selo e proteção sanitária, a altura da boca do poço, né? Tem que ter, é obrigatório você ter uma saliência, o poço ele não pode estar rente, e também é obrigatório a laje de proteção. Então, a desinfecção também, você vai indicar qual vai ser o método de desinfecção desse poço após o término da perfuração. Então, é basicamente essas informações que contém no projeto, além das informações geológicas do local, a questão de onde está a área, se ela está inserida numa área de preservação, se ela está dentro de uma área rural, uma área urbana. Então, são algumas informações que são importantes conter dentro do relatório de autorização para perfuração. E aí também, né, você precisa, né, ao finalizar as atividades do poço, né, se você encerrar as atividades, né, você precisa solicitar o tamponamento. O tamponamento é solicitado em casos quando tem irregularidades construtivas, né, do poço,
que coloque em risco o aquífero, né? Então, se você construir um local irregular ou de forma inadequada, detecção de contaminação do poço ou do aquífero, né? Inviabilizando o seu uso, né? Justamente em áreas onde está áreas contaminadas, áreas de remediação. A gente tem já uma restrição aí de áreas para a utilização de água subterrânea, né? A gente também tem poços onde a vazão ela não é suficiente e quando você também tem o desuso também dessa captação. Encerrou as atividades no local, a gente tem que solicitar o tamponamento. Então, hoje, né, eu deixo aqui um mapa apresentando assim a disposição dos poços outorgados, né, os poços existentes no estado do Rio de Janeiro que já possuem outorga. A gente vê uma concentração principalmente na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, né? Então, são os principais, onde o órgão também atua, né, com maior predominância, né? Vai ser uma maior fiscalização nessa área. Então, por isso, você tem mais poços outorgados nessa região, tá? Que é justamente aqui do Rio, Grande Rio, que é a região hidrográfica aqui da Baía de Guanabara. E aí a gente tem outro tema, né, que é o tempo de análise para a emissão das outorgas e autorizações. A gente possui um decreto estadual, que é o 46.890, que foi publicado em 2019, onde ele diz, né, que as outorgas de uso, certidão ambiental, autorizações de perfuração e tamponamento, a previsão, né, de liberação desses documentos são de 5 meses. Então, o órgão, ele, de acordo com esse decreto, ele deveria passar um retorno para o requerente num prazo de 5 meses aí a autorização ou a outorga de uso. E aí é onde a gente tem um grande problema aqui no estado do Rio de Janeiro, que esses 5 meses ele pode chegar aí até 5 anos. A gente tem poços, já casos, né, de outorgas que você tem pedidos há mais de 5 anos junto ao órgão ambiental. Chegam casos, né, para a gente de notificação de processos que foram dados entrada em 2013. Quase 10 anos aí de análise junto ao órgão. Então, a gente tem uma grande problemática nessa questão de análise, né, do tempo que você tem de retorno. Então, a gente tinha principalmente na outorga de uso, e hoje, conforme está aumentando também a demanda, e infelizmente, não é uma culpa do técnico do INEA, né, isso daí não cabe a ele, até porque é um incentivo público, né, então quem tem que vir é a parte governamental de ter mais um corpo técnico maior para avaliar e analisar os processos. Hoje o CEOR, que é o setor, né, de outorga do INEA, onde que vai fazer análise dos processos, ele possui um quadro de cerca de 5 colaboradores para analisar todos os processos de autorização, tamponamento, outorga, certidão de uso significante de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que é um número bem pequeno, né, de pessoal, de efetivo, para poder conseguir fazer essa análise de todos os processos. Então, acaba que... Conclusão, muitos não tiram a licença, muitos vão perfurar sem licença, entendeu? Por uma necessidade, às vezes a pessoa está sem água na propriedade, comprou uma propriedade, investiu todo o dinheiro que tinha numa propriedade, né? E aí foi pedir para um perfurador fazer a perfuração. Ele já comprou, já está morando na propriedade, já vi isso várias vezes, e aí ele descobre que ele precisa de uma licença e que ela não vai sair menos de 5 meses, né? Então, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, é complicado, hein, gente? Complicado, porque principalmente para a gente aqui que fala sobre preservação de recursos hídricos, motivando o perfurador a fazer tudo certinho dentro da norma, isso acaba
prejudicando qualquer movimento sobre isso, entendeu? Não, com certeza. Principalmente a empresa, né, que ela tem o registro junto ao CREA, porque se você está perfurando e não tem autorização e você tem uma fiscalização do conselho, a empresa ela também é penalizada, né? Então você sofre também para poder perfurar. Então, como é que você consegue manter, né, uma empresa de perfuração se o principal documento, né, para você manter é a autorização de perfuração, para você iniciar suas atividades, e você só pode prever que aquela perfuração, que aquele contrato que você fechou hoje, você pode ser que você vai perfurar daqui a 5 meses, ou 1 ano, 2 anos, que a gente tem casos, né? A gente tem casos hoje de processo que tem 2 anos e ainda não saiu a autorização de perfuração. E a gente nunca aconteceu isso. Isso veio de 2020 para cá, essa problemática aí de autorização de perfuração. A autorização de perfuração, ela cumpriu o prazo dos 5 meses, né? Ela tinha esse prazo aí de 4, 5, 6 meses para sair antes. Então, estou acompanhando aí desde 2013. A autorização sempre foi, vamos dizer, não é rápido, mas tinha uma previsão, né, da gente ter essa documentação. Hoje, a gente não consegue nem ter uma previsão de quando vai sair uma licença de perfuração. E quando sai da área técnica, né, quando a área técnica faz a avaliação e emite o parecer, a burocracia, até a emissão do documento, pela questão de aprovação desse parecer que o técnico levou, vamos dizer, o técnico levou quase 1 ano para poder emitir o parecer. E depois é mais 1 ano para diretoria, gerência, diretoria, e até chegar à emissão da licença. Então, é mais ou menos esse caminho aí que tá sendo. Imagino como que uma empresa de perfuração ela consegue fazer algum planejamento com o cliente, financeiro, caixa. Triste essa notícia, viu? Porque aqui no estado de São Paulo a gente tem até, vamos falar assim, o pessoal fala até 120 dias, né? E isso, de certa forma, o cliente fala, tá bom, tal, então dá entrada, vamos aguardar, né? E muitas vezes eu estou recebendo com 40, 50 dias a licença, né? Isso acaba ajudando, porque você cria uma carteira de serviços de trabalho, né? Agora, 5 meses sem previsão nenhuma, realmente é difícil o empresário ter uma empresa de perfuração e fazer um planejamento. Eu acho que isso deve refletir também no órgão, porque ele acompanha. Então, nossos processos, né, a gente também tem um acompanhamento, né? A gente, entre o período de 2016, 2018, onde tinha esse andamento da liberação, né, que a gente dava entrada, entre 3 e 5 meses saíam as licenças, o número de autorização de perfuração que a gente solicitava era bem mais alto. E ainda, mesmo assim, saía as licenças, porque a gente tinha uma previsão, então a gente conseguia também se programar, né, junto aí para a perfuração. A gente já entrava o serviço, né, solicitava autorização de perfuração e já se programava aí para o início das atividades. Hoje a gente não consegue, e aí começa a diminuir o número de requerentes em autorização de perfuração. O cliente ele vai optar pela empresa que não oferece autorização de perfuração, que perfura sem a licença, né? E é um risco até para o crescimento aí desenfreado e você aumentar até a questão de risco, né? Da contaminação e poluição e principalmente aí a extração, né, de água, a superexplotação aí de água do aquífero, né? Você acaba, como é irregular, você está voltando ao que era inicialmente. Até pegando esse gancho que você falou aí, Mariano, sobre isso mesmo, e que o Emerson colocou
a não execução desse licenciamento, ele vai levando o pessoal a não pedir as outorgas, porque vai dificultando. Assim, não é só o perfurador, né? O usuário também. Às vezes o usuário, você chega lá pro usuário e fala para ele, olha, eu vou ter que tirar licença para furar, tudo adequado e tal. E você coloca esse prazo para ele vai falar para você, não, fura sem licença, eu não quero esperar isso daqui. Então ele acaba gerando essa demanda para não fazer. Só que na hora que ele começa a restringir ou dificultar demais essa licenciamento de perfuração, e depois de você perfurar, pelo que você passou, a dificuldade que ele gera e o custo que ele gera para fazer a de operação, com os testes, com adequações, que nem tem algumas perguntas sobre interferência aqui. Aí, ok, se eu tiver poços num raio de 100 metros, eu tenho que fazer teste de interferência. Se eu tiver dentro da minha área, tudo bem. Mas e se eu tiver o meu vizinho? Ele vai deixar eu entrar para mexer no poço dele? Eu vou poder pedir para o meu vizinho, olha, para seu poço, que eu vou fazer o teste de interferência no meu e vou medir o seu. Aí ele fala, não, mas eu não posso parar meu poço está produzindo, se ele for da parte produtiva. Então você entra numa seara onde que te leva realmente a você não regularizar, né? A fazer as coisas da forma errada, né? Infelizmente. Essa questão justamente do usuário vizinho, né? Da interferência, a nossa visão hoje a gente já orienta, né? Se você tiver um convívio e o seu vizinho ele você puder fazer a análise, né? Fazer essa verificação, esse teste, ele já vai te avançar numa etapa, né? Mas caso o vizinho ele não autorize, o caso é você aguardar a notificação, porque o INEA ele vai notificar a execução do teste de interferência. Então, cabe também ao órgão fiscalizador a notificar os dois usuários, né, para porque a você executar essa interferência. Então, eu tenho que receber a notificação, assim como o meu vizinho também tem que receber a notificação para eu poder estar executando testes de interferência. Com certeza. Isso daí deve levar até um procedimento que não sou eu que estou fazendo, mas deve ser, se você está dentro da sua área, os 3 poços são seus, não tem jeito de você falar que não sabia os poços. Se você está regularizando, você está regularizando os 3. Se o seu vizinho tiver um poço e você informar que ele tem um poço e ele não tiver regularizado, você ferra ele. Então é mais fácil que a gente fala aí de tapar o olho e falar, eu desconheço que ele tem poço e faz o teste. Se depois, na gestão que eles deveriam fazer, os órgãos, identificar que o seu vizinho tem um poço, aí ele pede, que nem você disse, né? Isso, a gente já teve, a gente até teve já casos, né, de usuários que estavam, a gente até poços perfurados pela nossa empresa, né, lá São Geraldo, a gente tinha os 2 poços, eu tinha conhecimento, mas quando coloquei as coordenadas, eu não achei. Foi uma diferença de 4 metros. Nossa. Tá do outro lado do muro? Não, 4 metros não. Era 96 metros de distância. Então, tá 4 metros para dar os 100. Dar os 100. Aí foi notificado para a gente executar a interferência. Olha, mas isso também leva ao seguinte, né? Se você... 4 metros é a margem de erro do GPS. Isso, mas é como ele vai fazer pelo... Ele vai com a coordenada informada, né? Isso, então acabou que, como os usuários eram endereços diferentes, a gente nem tinha se atentado a essa questão de ser vizinhos, né? Mas acabou que eles estavam... Deixa eu fazer outras perguntas em função, não muito em cima dos procedimentos que o INEA coloca, e aí a gente não tem como fugir, né? Mas só uma coisa, você falou dos testes de interferência, então falou de alguma coisa quando os parâmetros estão fora, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma área contaminada a 200 metros, na análise eles querem, além do balanço iônico e tal, mas eles querem análise de
posto de gasolina, por exemplo, ele vai te pedir o pH e o TPH. O BTEX provavelmente ele está dentro da análise e inclusa dentro dele. Mas, e se eu tiver dentro dessa área de 200 metros, um ponto de contaminação que não é um posto de gasolina, é um organoclorado, por exemplo? Então, aqui se for mapeado já como área, ele já tem alguns locais onde tem restrição de uso, né, da água subterrânea. Então, a primeira avaliação, né, de quando a gente está executando, principalmente na autorização de perfuração, é verificar Sim. o quê? Se o ponto, né, ele está dentro da área contaminada, se tem uma área contaminada ali no local. Então, eu estou dentro, vamos dizer, o meu processo industrial, ele já é um passivo, né? Então, eu tenho que verificar o quê? Se a minha licença, ela já não é de remediação, ou se ela é uma licença eu tenho que verificar se eu já não tenho uso restrito de água subterrânea. Muitos locais Sim. no estado do Rio de Janeiro está sendo solicitado o tamponamento de poços, porque está sendo identificado essa restrição já da água subterrânea. Então, ok, só mais duas aqui, mais duas ou três. Nesse uso mesmo que você falou, ok, eu tenho uma contaminação por organoclorado, TPH, isso tem uso antrópico aí, está mostrando da influência do ser humano. Mas no caso, ferro, manganês, ele dá um excesso de alumínio natural, que não é uma contaminação, é um desvio da água natural. Como que o INEA enxerga? Você vai, na verdade, informar, né? A questão vai apontar essas anomalias e informar qual é a fonte, né? Se ela é uma fonte natural de contaminação, que a gente não vê que é uma contaminação, na verdade, a água ela agrega é uma característica da água, né? As características, né, do meio onde ela está sendo, né? Ela está ali sendo armazenada. Então, a gente vai informar qual é essa alteração e por que dessa característica, justamente correlacionando as rochas, ao meio onde foi perfurado, ao tipo de formação que ela está, né? E hoje, o INEA, isso é só informativo, a gente vai inserir no documento, né, no relatório, e ele vê se é possível de tratamento, você vai apontar qual o tratamento que vai ser feito nessa água para tornar ela própria, se for para consumo humano. E aí o INEA, ele exige, né, até bom informar, que se a água é para consumo e higiene humana, você tem que apresentar uma carta de potabilidade, né, uma potabilidade dessa água após o tratamento. Então, um técnico, né, ele tem que fornecer esse documento informando, né, que pós-tratamento a água vai estar de acordo para utilização e consumo humano. Essa outra carta seria uma outra análise? Não, é uma carta de um responsável técnico da área de tratamento, né, da água, geralmente para água de consumo humano. Quando a água é bruta, mesmo tendo anomalia e ela não vai impactar no uso, não tem nenhum problema, principalmente sendo uma alteração natural. Tá? Agora, quando você tem para consumo e higiene humana, ele não vai exigir uma análise pós-tratamento. Ele vai exigir, sim, uma carta de um químico, um biólogo, um responsável, né, pelo tratamento da água, informando qual tratamento vai ser efetuado e que vai ocorrer o monitoramento da qualidade da água. Usando até dentro desse elemento que você falou, você falou de... isso daqui é uma coisa que a gente bateu muito aqui em São Paulo, sobre você poder usar ou não poder usar poços dentro de uma área que seja abastecida que tenha abastecimento do sistema de abastecimento SEDAI, Sabesp, os órgãos. Se eu tenho abastecimento público, eu não posso usar poço. Ou, aqui em São Paulo, que fariam, né? Ou que seja uma zona intermitente. Aqui em São Paulo, o que aconteceu? Eu tinha que pedir para uma Sabesp, pedir
que ela declarasse que era uma zona intermitente para eu poder usar o poço. É mais ou menos você falar para o seu fornecedor, me dá uma carta falando que você não consegue me fornecer material. A Sabesp nunca fornecia essa carta falando de uso que era intermitente. Então, a Secretaria de Meio Ambiente da Grande São Paulo, ela determinou que a região metropolitana de São Paulo era intermitente, até para eliminar isso desse procedimento. Mas esse procedimento, ele estava amarrado na portaria de potabilidade da água, que não tem nada a ver com licenciamento, mas eles inseriram esse processo na portaria 2914, que falava isso, era uma portaria de potabilidade, que falava que as águas não poderiam ser misturadas, e que se tivesse um uso por exemplo, de uma empresa de abastecimento, que não poderia ser usado, a não ser que fosse intermitente. Aonde estava isso? Na portaria de potabilidade. Era muito estranho, né? A gente entrou muito em choque isso. Uma portaria de potabilidade da água fala sobre gestão. Eu só estou colocando isso só para perguntar para você como que o INEA hoje ele está enxergando, porque a partir da colocação do marco regulatório, esses elementos de não poder usar ou não poder misturar, eles foram quebrados no marco regulatório do saneamento. E ele é uma lei federal, que ela suplementa uma lei estadual, falando, olha, eu posso usar ele como abastecimento, eu posso até misturar, desde que eu não use a mesma rede, né? Isso no marco regulatório. Como que o INEA está enxergando isso hoje? Não, o INEA ele ainda está na fase, né, que ele ainda leva em consideração o decreto estadual, onde faz essa restrição do uso. Então, na própria outorga de uso do usuário, quando ele pede para consumo e higiene humana, ela vem como condição de validade, que no momento em que o local ele começar a ter o fornecimento da rede pública naquela área, ele vai ter que... Ele não vai poder fazer a utilização da água para consumo e higiene humana, e também ele vai ter que fazer a separação. Isso também não é só para captação de água. O próprio transportador de água também, ele não pode fornecer a água, né? Ele não pode distribuir a água, né? Fazer o transporte de água até locais onde tem também abastecimento público. Então, se tem uma fiscalização e eu estou fazendo esse transporte de água para um local onde tem abastecimento público, também não pode ser feito. E na outorga deles também vem informando. Isso pode, se você se tiver uma fiscalização e você estiver fornecendo essa água, a sua outorga de uso, né, para o transporte de água, você vai acabar até sendo indeferido. Você pode perder a validade da sua outorga. Os jurídicos aí do Rio de Janeiro, principalmente das empresas, né, aonde que tenham, eles vão começar a trabalhar bastante e colocar debaixo do braço o marco regulatório, que é federal, e entrar em rota de colisão com o INEA sobre isso daqui, né? Porque isso foi quebrado, né? Hoje, a parte jurídica, né, das empresas, elas já trabalham tanto nessa parte aí da utilização da água, né, no consumo, principalmente em locais onde o usuário ele informa que é intermitente, né, você não tem o fornecimento regular da água, e também na questão do prazo de análise. Então, hoje a gente tem muitas empresas entrando com recurso, né, após finalizados os 5 meses aí, você não tendo mais, como já existe um decreto onde determina que ao menos uma notificação, né, você precisa receber durante esse prazo. Então, muitas empresas hoje, eu acho que o INEA está tendo um maior tempo, né, em ter que fazer atendimentos, né, em responder esses atos, né, da parte judicial aí das empresas, de questionamento, né, da liberação dos processos. Maravilha. Ô, Mariana, eu queria agradecer. Assim, a gente tem conversa para muito tempo aqui, viu? Para mais uma live aí, pelo menos. E, assim, a gente começa perguntando e questionando. Na verdade, o questionamento não é para você, é simplesmente para pegar a informação e o usuário ou perfurador, ele vai saber qual é a dificuldade, né?
Então, esse questionamento que a gente fez, que nós colocamos aqui, é um questionamento não para a Mariana, é lógico, ela está mostrando para a gente quais são os caminhos que ela tem dificuldade de fazer e como que ela quebra essas pedras. Então, gente, olha a oportunidade que vocês têm quando vocês precisarem quebrar essas pedras do Rio de Janeiro, procurem o pessoal da São Geraldo, que eles já estão com todo esse caminho iluminado, não quer dizer que ele é rápido, né, Mariana? Mas você já conhece o caminho das pedras, né? Isso, a gente minimiza se a gente pegar, né, a questão de... Porque o que vai atrapalhar numa emissão, né, aumentar o prazo, seria depois uma emissão de uma notificação durante a análise do processo. Então, você já levou um tempo para o seu processo ser analisado e você ainda recebeu uma notificação no meio do processo, então ele vai levar mais tempo ainda depois para analisar. Então, o que a gente visa hoje é reduzir principalmente essa indagação, né? Porque as notificações são justamente para poder tirar as dúvidas, né? O órgão ele não vai ligar diretamente para você, ele vai emitir uma notificação. Então, se ficou alguma dúvida no seu relatório, ele vai notificar. Então, a gente tenta minimizar ali ao máximo esses questionamentos, né? Tenta ser de uma forma mais clara e tendo aí esse tempo aí já dedicado, né, ao licenciamento ambiental junto ao INEA, a gente já sabe aí como é o entendimento deles. Isso aí. Emerson, Não, tranquilo. O Emerson está até me chutando aqui. Para de falar, Luiz. Tá ótimo o bate-papo aqui. Para mim, muito esclarecedor. Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Tem uma pergunta do Helder. Coloca ela para a gente aqui. É sobre a interferência que a gente estava falando, no caso, de você ter 3 postos de interferência num raio de 100 metros. Isso, se os postos são do mesmo usuário, né? Então, hoje é a prática que a gente utiliza, né? Questão de... se os postos são do mesmo usuário, a gente tem que fazer o teste normalmente. Então, é um teste de bombeamento, os outros postos parados, a gente vai verificar se tem alguma alteração nesse nível, né? Se vai impactar. Então, a gente vai ter que fazer o bombeamento, né, de um. Na verdade, o teste, você vai ter que paralisar todos os postos. Então, se você depende, você tem que tentar fazer uma logística, né, que te atenda melhor aí, para que entenda que durante a execução do teste de bombeamento, os 3 postos, eles vão ter que estar sendo executados aí de bombeamento. Então, se a gente tiver 3 postos, a gente pode pensar aí que é uma semana, né? Vamos dizer, 6 dias aí praticamente que você não vai ter produção, né? Você não vai poder utilizar os seus postos. Então, cada posto você vai ter ali um tempo de 28 horas para poder você fazer o bombeamento e a recuperação, e fora que você tem que recuperar os 100%, né? Para iniciar novamente um novo teste. Até só fechando dentro dessa linha que você falou mesmo, dependendo da situação, eu poderia fazer o teste em linha também, desde que eu não ligue e desligue. Eu deixo meu posto no manual, eu já cheguei a realizar teste com esse daqui, e o cliente pegou e falou, como que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu vou colocar no manual, ele vai continuar jogando na sua caixa, na hora que encher vai saltar pelo ladrão, mas você não fica sem água. Se eu mandar fora, você vai ficar sem água e a água jogando fora, né? Não, isso é um recurso. A gente executa também o teste dessa forma justamente para o usuário, né, que já está numa linha de produção e você depende da água, né? Então, você tem que ter ter uma flexibilidade, né? Conseguir fazer o teste de acordo também que não prejudique o funcionamento, né, do empreendimento. Como também a gente já executou teste que a gente aguarda o período, né? Então, eu tenho meus reservatórios, eu vou usar os meus postos para poder encher aqueles reservatórios. Sim. Então, enchi meus reservatórios, eu vou aguardar os 12 horas, que é o mínimo, né, para recuperação que o INEA exige antes de você começar o bombeamento, descanso de 12 horas para início de um teste. A gente faz um teste, acompanha, depois a gente bombeia o reservatório novamente para poder encher e a gente volta
a realizar os testes. A gente vai fazendo de forma escalonada. É o que talvez o Euler tenha colocado lá, e que o INEA, se não era muito pesado, talvez seja dentro daquela fala que você colocou, que se for identificado uma interferência, que o INEA vai quebrar o tempo de funcionamento na vazão máxima para os 2 poços. Então, se é 20 horas, ele produz 20 mil litros em 20 horas, e o outro poço, isso daqui, ele vai jogar 20 mil litros em 10 horas. É praticamente a produção de um poço, ele mata o outro, né? E ele colocou, se não é muito pesada, essa visão que o INEA coloca de uma interferência direta, sem talvez uma avaliação hidráulica mais profunda, né? Isso, justamente, é nesse caso, né, que a gente tem que entrar com o nosso parecer. A gente vai também, né, como técnico, estar apresentando ao INEA que mesmo tendo a interferência, né, os 2 poços, eles conseguem trabalhar dentro daquela vazão um determinado período. Isso não vai impactar na sustentabilidade ali do aquífero, né? Ele não vai trazer um impacto mesmo fazendo esse bombeamento. Então, não é uma exigência do INEA, não é dessa forma que ele exige. Mas se a gente está verificando que tem a interferência e eu não vou poder utilizar, né? Eu não vou usar metade do tempo para cada poço, então eu tenho que mostrar para ele que mesmo tendo essa interferência, eu consigo utilizar essa água. Então, ele não, vamos dizer, ele não vai ser inflexível. Você também tem que mostrar, né, com dados hidrodinâmicos dos poços, né, que eles vão ser sustentáveis, mesmo trabalhando... Isso aí, gente, por isso, até ia colocar, por isso que é importante, aí no caso o usuário e as empresas, verem de você fazer um trabalho. Então, às vezes, colocar o INEA, por exemplo, respondendo ao ele, será que o INEA não está muito pesado? Talvez uma das respostas eu não sei que tipo de assessoria que o Euler está tendo. Mas, se você tiver uma boa assessoria de uma equipe técnica adequada, ele vai estar fazendo uma avaliação hidráulica, não do poço, mas do seu sistema, e defendendo isso perante o INEA. Então, se houver essa possibilidade hidráulica do poço responder, com certeza o INEA, pelo que você está falando, ele tem essa abertura. Então, a nossa sugestão ao Euler, né, que fez a pergunta, procure o pessoal para eles ajudarem, auxiliarem você, né, a fazer uma avaliação hidráulica adequada dos 3 poços simultâneos e através disso, chegar até o INEA e o INEA autorizar aquilo que é possível, né? Ele não vai fazer nada mais do que isso. Ô Mariana, tem mais alguma consideração que você... A gente já passou 1h30 e já... você tem alguma coisa para a gente... Que você acha pertinente, né? Então, eu acho que a gente conseguiu aí passar bem todas as informações, né, referente ao licenciamento, né, junto ao INEA, no estado do Rio de Janeiro, né, como é o funcionamento aí dessa parte de licenciamento, qual é a burocracia e quais são os caminhos, né, que hoje a gente tem para poder tentar mostrar. A gente tem que, na verdade, o principal é a parte técnica. Você tem que demonstrar ali tecnicamente onde você tem o aproveitamento, né, do seu poço na melhor capacidade dele. Dentro das regras do INEA. Dentro das regras dele. Isso aí. Então tá bom, Mariana, muito obrigado. Eu acho que era legal colocar só o teu contato aqui, né? Gustavo, coloca pra gente aqui a apresentação. Volta a apresentação. Coloca no último slide, no então. último slide? Tinha bastante coisa, olha aí, que legal. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Mariana. Eu quero agradecer imensamente, não só a você, mas todos os diretores aí da São Geraldo, né, em poder participar com a gente aqui. Você também foi excelente a sua apresentação. Eu até acredito que vai virar uma série, tá? A gente vai acabar falando dos processos de outorga aí de outros estados, né? Porque isso acaba ajudando muito aí os perfuradores. Esse é o nosso objetivo aqui,
tá ok? Mariana, muito obrigado mesmo aí, tá ok? E até uma próxima, e quem sabe a gente com outro tema, outro assunto, e eu acredito que ficou claro aí, se você, para quem está assistindo aqui, precisar de uma outorga, precisar de uma consultoria, uma construção de um poço, eu não tenho dúvida, São Geraldo está bem preparado aí, tecnicamente, com o seu quadro técnico, os geólogos. Eu acho muito bacana isso, uma empresa, ela investir, você chegou como estagiária na empresa e está aí até hoje, né? Não é essa a história? É isso. Legal. Comecei lá como estagiária e aprendi muito, né? E tem muito a aprender ainda lá com todos, né? Todos estão contribuindo aí, cada um com a sua participação um pouquinho. Que sirva de exemplo, viu, Mariana? Porque tem muitas empresas hoje que eu vejo que bate muita cabeça porque não conhece sobre geologia, hidrogeologia, e na hora de entregar um poço para um cliente, acaba se perdendo e às vezes fazendo uma confusão, né, em interpretação e assim, eu vejo que está dando certo para vocês, para mim, eu gosto de trazer exemplos como o de vocês aqui, né, que está dando certo porque investiu no conhecimento, na equipe técnica. Muito obrigado, agradeço a todos aí da São Geraldo e você principalmente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, né? Justamente para a gente poder estar passando aí um pouquinho como é que é o nosso trabalho, né? E também mostrar a importância, né, da parte técnica junto às empresas de perfuração. Então, legal. Até a gente participa desde a elaboração do orçamento, né? A gente está sempre ali em todas as etapas para poder apresentar o melhor para o usuário, para o consumidor final, né? Show de bola. Mariana, muito obrigado, então. Agora eu vou para os recados aqui, para o pessoal, ok? E até uma próxima. Obrigada. Legal. Gente, é o seguinte, olha, deixa eu dar alguns recados importantes para vocês aqui. Olha aqui, eu coloquei aqui na descrição aqui um link onde eu estou fazendo um convite, tá? Segredos da Perfuração, dia 10, 11 e 12 de maio, tá? Vocês são convidados aí, um evento 100% gratuito, tá? É importante frisar que o Perfurador de Sucesso é um dos pilares, né? Contribuição. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é uma contribuição, de certa forma, trouxemos aqui um case de sucesso, São Geraldo aqui trabalhando fazendo um trabalho muito bacana no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades para empreender, né? Nós não estamos aqui criticando o INEA, e sim as leis que foram colocadas lá e que alguém precisa mudar essa história aí, porque senão vai atrapalhar a vida dos perfuradores aí no estado do Rio de Janeiro. Ok? E para a gente é angustiante, porque dentro do método Perfurador de Sucesso, dentro da nossa escola, nós falamos em preservação. E como que o perfurador vai preservar se ele não tem uma facilitação ali, não tem uma facilidade no dia a dia para ele legalizar um poço, para o cliente orientar, seguir o caminho mais legal, né? O caminho legal que é perfurar o poço dentro, né, da legalidade. Isso é o que o perfurador precisa, não só no Rio de Janeiro. Em vários estados a gente viu aqui que isso é uma deficiência, né, a nível nacional aí, né? Tem alguns estados que já estão bem adiante, já estão conseguindo. O marco regulatório, ele está vindo aí agora justamente para realmente derrubar algumas crenças aí, algumas coisas que foram criadas, que estão atrapalhando aí o nosso setor, ok? Então, eu gostei aqui desse plus, né, Lourenço, dessa live hoje que foi assim um plus dentro do Rio de Janeiro, né, que foi uma segunda live aqui, porque a gente viu que tinha muito conteúdo e que a gente poderia contribuir com vocês, tá ok? Então, não se esqueçam aí do evento que vai ter dia 10, 11 e 12, tá? Os segredos da perfuração, tá? E agora eu vou falar dos patrocinadores que ajudam a gente aqui nesse evento maravilhoso, que está fazendo muito sucesso pelo Brasil aqui, 27 GeoBR. Pessoal, então, lembrando aqui, EMAR, que trabalha com revestimentos em PVC, toda a linha de produto aí, edutores, tá? Também a Sampla, que trabalha aqui com mangueiras flexíveis, tá? Um produto altamente tecnológico, inovador. Então tá aqui o contato deles aqui, um produto de alta qualidade, uso já há mais de 15 anos que eu uso esse tipo de
de tecnologia. E também Fenile Brocas. Fenile Brocas com brocas especiais, alargadores para você que trabalha no ramo de poços aí e quer sair na frente da concorrência, fazendo um poço dentro da norma, com diâmetro adequado, tá? Procura lá o Márcio lá, que ele tem lá um desconto aí de R$1.000 até 10 polegadas, e acima de 10 polegadas, R$2.000, um bônus aí, que você fala que assistiu aqui, tá bom? Gente, muito obrigado, vou finalizando aqui então, um grande abraço a todo mundo aí que participou, pessoal do Rio de Janeiro, que hoje já brilhantou aqui com as dúvidas, as perguntas e acabou ajudando aqui nossa apresentação, né, Lourenço? É isso aí. Show de bola. Então Fantástica. a gente, semana que vem, Minas Gerais, tá? Convidado especial aqui, vai chegar com... E Minas Gerais é um outro estado também, Lourenço, que merece também uma segunda, porque... Uma live de... Só falando sobre licenciamento, né? Porque também lá o bicho tá pegando. O mineiro tá bravo, o perfurador quer saber como que vai fazer, que as licenças não saem e que tá difícil. Mas vamos lá, ok? Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Até mais. Muito obrigado.